Entrando em conectivos, nós temos, vou apresentar para vocês os nossos conectivos que a gente vai estar vendo durante as nossas aulas. Tá? Então, tem o conectivo de negação, né, que ele é representado pela negação dentro dos conectivos, é o acento, tá? Esse chanfrado que a gente fala, né? Então, essa é a representação desse conectivo. Dentro de conjunção, que seria o nosso V ali de ponta cabeça, né, que seria o símbolo da nossa conjunção e representado pela letra E, a gente consegue fazer a conjunção entre duas premissas, né? Então, essa aqui seria a tabela verdade, né, da conjunção. Tá? Vamos fazer a leitura dessa tabela para vocês conseguirem entender ela um pouquinho. O base da nossa tabela é a gente intercalar ali se ela é verdadeira ou falsa. Tá? Então, na premissa P, primeiramente, a gente coloca duas verdadeiras, tá? E duas alternativas falsas. Tá? Então, essa seria a nossa primeira coluna da nossa tabela verdade de conjunção. Tá? Então, essa parte inicial ela é representada, na verdade, por todos os conectivos. Tá? Então, em Q, a gente faz intercalado para ela dar uma alteração no resultado final. Tá? Então, a nossa conjunção, se a gente fosse fazer a leitura da nossa tabela verdade, seria essa daqui. Tá? Então, a conjunção de P e Q para duas premissas verdadeiras seria falso. E toda vez que você encontrar uma premissa falsa em outra premissa que a gente for utilizar, o resultado sempre será falso. Tá? Então, a gente precisa ter as duas verdadeiras para o nosso resultado ser verdadeiro dentro de conjunção. Caso ao contrário, qualquer outra resposta seja falsa, a nossa premissa, o nosso resultado sempre será falso. Tá? Entrando em disjunção, diz que pelo menos uma tem que ser verdadeira para o nosso resultado ser verdadeiro. Tá? Então, se a gente for ver a nossa tabela verdade, ela vai ser o contrário da conjunção. Tá? Então, se nós tivermos aqui pelo menos uma verdade dentro da nossa tabela, o nosso resultado será verdade. Ambos precisam ser falsos para a gente ter um resultado falso. Dentro do condicional se, então, que é representado pela seta, a condicional ela é falsa se somente se o primeiro operando é verdadeiro e o segundo operando é falso. Então, qualquer outro resultado dentro da nossa tabela verdade, o resultado sempre será verdadeiro. Tá? Essa aqui ela é um pouco contraditório, né? Fica um pouquinho difícil de entender, mas a gente vê aqui na nossa tabela verdade, vocês vão ver que é bem tranquilo. Tá? Então, a gente precisa ter essa ordem aqui, né, de informações na nossa tabela verdade para o resultado ser falso. Qualquer resultado ao contrário disso, o nosso resultado sempre será verdadeiro. Tá? E a gente tem também um sexto conectivo aqui, que eu vou apresentar para vocês, que é o conectivo C e somente C, tá? Que é relacionado às duas setinhas ali apontadas para o lado oposto. Tá? Então, o bicondicional ele é verdadeiro se somente se os ambos operandos forem falsos ou os ambos forem verdadeiros. Tá? Então, ele trata sempre de um detector de igualdade. Então, qualquer resultado ao contrário disso, ele vai dizer que o resultado seria falso. Tá? Então, como nós temos aqui a nossa tabela verdade, então vemos aqui que a premissa P e a premissa Q são verdadeiras, o nosso resultado vai ser verdadeiro. Tá? Na segunda linha, verdadeiro e falso, o resultado é falso. Na terceira linha, o resultado falso e o resultado verdadeiro vai dar resultado falso. Tá? E na última linha, nós temos duas igualdades aqui de falsidade, então o nosso resultado será verdadeiro também. Tá? Nós estamos encerrando a nossa aula por hoje. Vamos estar entrando agora em atividade. Tá? Eu vou explicar a atividade para vocês. Voltando aqui com a nossa atividade, eu separei algumas questões aqui a respeito das nossas preposições. Tá? Então, vamos passar para a linguagem escrita as preposições abaixo. Tá? Então, a nossa primeira preposição aqui, ela diz que P, dentro de P, eu gosto de suco natural, apesar de ter que ser com água. Tá? Então, suco natural a gente não pode fazer com leite, né? No caso aqui da nossa premissa, né? Da nossa proposição.
como que a gente passaria isso para a nossa linguagem escrita dentro dos conectivos que a gente tem disponível ali, que a gente viu na aula passada, tá? Então, P, tá? Ela é apesar. Apesar, se a gente voltar um pouquinho nas nossas aulas, ela vai ser uma conjunção com a segunda premissa, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai colocar o sinalzinho de conjunção aqui, para a gente poder ter o nosso resultado. Tá? Então, P em conjunção com Q. Tá? Então, esse aqui seria o nosso resultado da nossa primeira preposição composta. Tá? Porque ele faz uma conjunção, né, entre duas preposições. Tá bom? E a segunda aqui, qual seria o resultado? Tá? Então, estamos no ano de 2021, né? Ou estávamos no ano de 2012? Tá? Então, esse aqui seria o símbolo de junção, tá? Representado pela letra ou, tá? Pela palavra ou. Então, P, tá? P, a gente representa pela letra V, né? Em disjunção com Q. Tá? Então, esse seria o nosso resultado das nossas preposições. Tá? Eu vou deixar vocês fazerem as 3 preposições ali que restaram, né? E enviarem para mim. Né? Vocês podem estar fazendo de forma escrita e enviar para mim aí, por favor.